Transformações lineares, definição e exemplos. O que é uma transformação linear? Transformações lineares são um tipo de função em que o domínio e o contradomínio são espaços vetoriais. Além disto, esta função é definida através de duas propriedades fundamentais. Então vamos à definição formal. Sejam V e W dois espaços vetoriais. Uma transformação linear é uma função de V em W que satisfaz as seguintes condições. Primeira, dados U e V pertencentes a V, então f de U mais V é igual a f de U mais f de V. Ou seja, eu posso fazer a soma antes de aplicar a função, ou aplicar a função em cada um dos termos e depois somá-los. Segunda propriedade, dados U pertencente a V e K real, f de KU é igual a K de FU. Ou seja, na aplicação de um escalar, na multiplicação de um escalar, é indiferente se eu faço a multiplicação antes ou depois de aplicar a função. Lembrando, as duas propriedades devem ser satisfeitas. Se uma delas não for satisfeita, então a transformação não é linear. Vamos estudar alguns exemplos. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho uma função que é uma transformação linear. Então, seja a função f de v em v, sendo v um espaço vetorial, dada por f de v igual a αv, sendo alfa um escalar. Vamos provar que essa função é uma transformação linear. Então, ela tem que satisfazer as duas propriedades. Vamos verificar a primeira. Eu tenho que f de U mais v, se eu aplicar a definição, então eu tenho alfa de U mais v. Agora a gente utiliza as propriedades do espaço vetorial. A distributiva da multiplicação por escalar. Ou seja, isso é igual a αu mais αv. Resgatando novamente a definição da função, eu tenho então f de U mais f de v. Ou seja, essa propriedade é satisfeita. Vamos à segunda propriedade, f de KU. Usando a definição, eu tenho alfa vezes KU. Isso é alfa KU. Usando a comutatividade dos números reais, eu posso inverter essa relação e escrever como K alfa U. Por final, se eu resgatar a definição da função, eu tenho K de FU. Ou seja, a segunda propriedade também é satisfeita. Portanto, a gente provou que essa função é uma transformação linear. Vamos estudar um segundo exemplo. Nesse caso, eu tenho uma função que, apesar de definida entre dois espaços vetoriais, não é uma transformação linear. Então, vamos estudar as propriedades. Vamos começar com f de U mais v. f de U mais v, de acordo com a definição, vai ser módulo de U mais v. Para o R3, eu tenho a desigualdade triangular, que me dá que módulo de U mais v é menor ou igual a módulo de U mais módulo de v. Módulo de U mais módulo de v, resgatando a definição, é f de U mais f de v. Portanto, em geral, f de U mais v é menor ou igual a f de U mais f de v. Obviamente, existirão vetores tal que a igualdade é satisfeita. Contudo, não são todos. A propriedade deve valer para quaisquer U e v. Portanto, em geral, essa propriedade não é satisfeita. Vamos fazer um raciocínio similar para f de KU. Aplicando a definição, eu tenho o módulo de KU. Utilizando a propriedade
de módulo, eu tenho módulo de KU é igual a módulo de K vezes módulo de U. Resgatando a definição, eu tenho módulo de K vezes F de U. Módulo de K vezes F de U, em geral, é diferente de K F de U. Obviamente, essa igualdade vale para K maior ou igual a zero. Contudo, em geral, essa propriedade não vale. Então, como lembrete, né, as propriedades devem valer para quaisquer vetores U e V e para qualquer real K. Se não vale para um, a propriedade não vale e a função não é uma transformação linear. Para finalizar, vamos estudar mais um exemplo, lembrando que os espaços vetoriais podem ser qualquer espaço e que o conjunto das funções infinitamente diferenciáveis é um espaço vetorial. Então vamos considerar a aplicação derivada, dada por d de f igual a f', e vamos provar que é uma transformação linear. Aqui a gente vai usar as propriedades das derivadas. Então vamos estudar a primeira propriedade. D de f mais g vai ser a derivada de f mais g. Usando as propriedades das derivadas, na qual diz que a derivada da soma é a soma das derivadas, eu tenho que isso é f' mais g'. Resgatando a definição da função, eu tenho d de f mais d de g. Ou seja, a primeira propriedade satisfeita. Vamos estudar a segunda propriedade. Então vamos aplicar a aplicação derivada em kf, onde k é um real. Então isso vai ser kf'. Usando novamente as propriedades das derivadas, eu tenho que kf' é igual a k vezes f'. Resgatando a definição da aplicação derivada, eu tenho que isso é igual a k d de f. Ou seja, a segunda propriedade também é satisfeita. E, portanto, a aplicação derivada é uma transformação linear.